Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abra o livro na página 84. Bom, o capítulo 1 tem o seguinte título: A diversidade de micro-organismos. Então, depois que vocês já fizeram aquela pesquisa, de início do capítulo, para a gente entender um pouquinho para que servem, os micro-organismos, se eles são bons, se eles são ruins, se eles podem ser bons e ruins, Qual a relação que ele tem com o ambiente, a gente vai começar a nossa matéria, tá bom? Então, vamos lá, sigam a leitura com muita atenção. Os micro-organismos são seres vivos presentes em basicamente todos os ambientes da Terra, desde as profundezas do oceano até o cume de vulcões. Eles estão no ar, na água e no solo. Alguns possuem hábito de vida livre, outros podem ser parasitas e causar doenças, até mesmo no ser humano. Esses seres têm importantes papéis ecológicos, como a promoção da decomposição da matéria orgânica. Também há aqueles que são essenciais ao ser humano, como os micro-organismos que participam do processo da digestão de alimentos ou que são usados na biotecnologia. Então, esses dois parágrafos aqui de introdução do nosso capítulo 1 disseram pra gente que os micro-organismos eles estão presentes em todos os lugares, certo? Que tem micro-organismos bons que são essenciais ao ser humano e às suas funções, e tem micro-organismos que não são bons, que são parasitas e que podem até causar doenças, certo? Bom, vamos prestar atenção nessa imagem toda colorida aí? Olha lá. O que é isso? É uma representação da diversidade de micro-organismos com base na ilustração tridimensional de algumas espécies. Então, quando a gente observa algumas espécies de micro-organismos com aqueles microscópios super potentes que conseguem aumentar esses seres, eles têm mais ou menos essa forma aqui. Olha que interessante. Bom, vamos ver mais um pouquinho sobre esses micro-organismos. Ponto de partida. Os micro-organismos são seres vivos muito diversos que desempenham diferentes funções no meio ambiente. Quais são essas funções e como elas são importantes para o meio ambiente e para outros seres vivos, incluindo o ser humano? Vamos ver. Entender ciências, página 85. Ainda a leitura, gente, sigam com atenção. Características gerais dos micro-organismos. Então, vamos ver quais são as características mais comuns, entre os micro-organismos. Vamos lá. Os micro-organismos são seres muito pequenos que não podem ser observados a olho nu pelo ser humano. Então, sem o auxílio de uma lente de aumento, de um microscópio, a gente não consegue enxergar os micro-organismos. Para observá-los individualmente, precisamos de instrumentos, como o microscópio, que possibilitam a visualização aumentada desses minúsculos seres vivos, permitindo observá-los e estudá-los. As bactérias, as cianobactérias, alguns tipos de fungos, os protozoários, as algas unicelulares e os vírus são exemplos de micro-organismos. Vamos lá. Bom, apareceu aí uma palavrinha que a gente ouve falar todos os dias, O vírus está presente agora no nosso dia a dia e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A história do microscópio. Por que a gente vai ter que estudar a história do microscópio, Tia Marília? O que ele tem a ver com os micro-organismos? O microscópio, a invenção do microscópio, foi de extrema importância para o estudo dos micro-organismos. Por quê? Porque possibilitou ao ser humano enxergar esses seres tão minúsculos. Então, isso foi essencial para o desenvolvimento da ciência, para o estudo das doenças, para o estudo da saúde no geral e para o estudo dos benefícios que esses micro-organismos trazem para nós, seres humanos, E para a natureza também. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre como foi a história aí do desenvolvimento do microscópio, que é esse aparelho super importante para nós. Vamos lá.
O microscópio é o principal instrumento utilizado para a ampliação, ou seja, para o aumento da imagem dos micro-organismos e outros objetos fora da capacidade natural de visão do ser humano. Ele foi inventado no século XVI e uma das primeiras observações de micro-organismos foi feita pelo holandês Anton van Leeuwenhoek. Que nome difícil. Por ter observado e relatado as formas e o comportamento de micro-organismos, ele é conhecido como o pai da microbiologia. Olha que interessante. Ele foi um dos primeiros cientistas a visualizar os micro-organismos. O microscópio usado por Leeuwenhoek era constituído por uma única lente, capaz de aumentar a imagem entre 50 e 300 vezes. Com esse modelo, observou bactérias, glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoides, que é a célula de reprodução masculina. Glossário. Vamos ver o que é a microbiologia? É a ciência que estuda os micro-organismos e seus diversos aspectos, como a reprodução, as relações que estabelecem e suas estruturas. Vamos ver essa imagem aqui ao lado. Isso é uma lente, é um modelo de microscópio usado por Leeuwenhoek. Ele era simples e ele aumentava a imagem cerca de 300 vezes, o que já é muito. Mas será que é muito para o micro-organismo? Vamos ver aqui mais para frente, página 86. Hoje, mais de 400 anos após a invenção do microscópio, os cientistas utilizam instrumentos cada vez mais potentes que permitem observar até mesmo os micro-organismos vivos. Um exemplo deles é o microscópio óptico, formado por um conjunto de lentes que permite um aumento de até 1000 vezes o tamanho da imagem original. Então, olha como evoluiu. Antes, aqui nessa imagem, essa lente aumentava 300 vezes. Agora, no microscópio óptico, que nem é o mais moderno, já consegue aumentar 1000 vezes. Vamos seguir com a leitura. Existem também os microscópios eletrônicos, com um poder ainda maior de amplificação, os quais permitem que uma imagem seja aumentada até 1 milhão de vezes em seu tamanho original, dependendo do modelo do instrumento. Então, olha só, o ser humano já conseguiu desenvolver essa tecnologia para aumentar o tamanho ampliar a imagem, né? Dos micro-organismos em até 1 milhão de vezes, claro, dependendo do modelo desse microscópio, né? Porém, sua operação necessita de uma série de preparações e o objeto a ser observado tem de ser tratado com produtos químicos, o que ocasiona sua morte. Em contrapartida, as imagens obtidas por microscopia eletrônica são muito ricas em detalhes. Então, tem um lado bom, que amplia muito a imagem do micro-organismo, mas para que a gente possa ver, é necessário tratar esse micro-organismo com produtos químicos que causam a sua morte. Então, a gente, em algumas vezes, não consegue observar esse micro-organismo vivo, certo? Porque ele tem que ser tratado e aí ele morre, certo? Mas, em contrapartida, esse microscópio também proporciona uma riqueza de detalhes muito grande, então a gente consegue ver muita coisa daquele micro-organismo. Vamos para a nossa primeira atividade. 1. Observe os dois tipos de microscópio e as imagens obtidas com esses instrumentos. Com base na capacidade de ampliação e da riqueza de detalhes, indique qual microscópio foi utilizado para obter cada uma das imagens. Bom, então essa atividade aqui é uma atividade para ligar, certo? Cada um dos microscópios aqui é responsável por 2 imagens. Esse é o microscópio óptico, que aumenta em até 100 vezes, até 1000 vezes a imagem. E esse é o microscópio eletrônico, que pode chegar a uma ampliação de até 1 milhão de vezes a imagem. Então, pensando na tecnologia, né, desses 2 instrumentos, quais as imagens vocês acham que pertencem a cada um deles, certo? Ligue
a imagem no microscópio. Imagem de uma alga unicelular ampliada, 1520 vezes. Olha uma informação importante aqui. Imagem de um protozoário ampliada 360 vezes. Imagem de uma alga unicelular ampliada 90 vezes. E imagem de um protozoário ampliada 485 vezes. Então, através dos dados das informações que nós acabamos de ler no texto, vocês vão ligar cada imagem ao microscópio que a reproduziu, certo? Vamos agora para a nossa questão 2. Para observar os micro-organismos, precisamos de um instrumento que amplie, que aumente a imagem, como o microscópio. Pesquise se todos os micro-organismos são visíveis ao microscópio óptico e registre o que você aprendeu com sua pesquisa. Então, vocês vão procurar saber se a gente consegue, com o microscópio óptico, ver todos os tipos de micro-organismos. E vocês vão registrar a informação aqui, tá? Não é uma pesquisa longa, que tem que escrever um montão de coisa, tá, gente? São informações simples. Agora, vai vir pra gente aqui essa atividade do Entre em Ação, certo? Que é uma experiência que vocês vão ter que fazer ao longo aí de 3 dias e registrar, que nós vamos discutir sobre isso na próxima aula, daqui a uma semana, tá bom? Então, olha lá, Entre em Ação. Verificando a existência de bactérias. Material: um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, um copo de água, uma lupa, 2 placas de Petri ou 2 potinhos rasos, cotonetes, filme plástico, etiquetas adesivas e caneta. Procedimento: dissolva a gelatina na água conforme as instruções indicadas no pacote. Misture a gelatina ao caldo de carne. Esse será o seu meio de cultura. O que é o meio de cultura? É onde os micro-organismos vão sobreviver. Segundo, despeje o meio de cultura nas placas do Petri ou nos 2 potinhos rasos, até que cubra o fundo. Pode colocar em copo, tá, gente? Depois, passe o cotonete em alguma superfície que possa contaminá-lo, por exemplo, no chão. Então, você vai passar o cotonete no chão e depois vai passar esse mesmo cotonete levemente sobre o meio de cultura, tá? Depois, envolva as placas de Petri com filme plástico. Vocês vão embrulhar com aquele plástico filme que a mamãe usa para embrulhar os alimentos. Coloque uma etiqueta em cada placa de Petri para identificar qual foi o tipo de contaminação. Por exemplo, eu passei no chão, eu passei na parede. Então, vocês têm que identificar aonde, com o que foi contaminado, tá bom? E depois, com a lupa, observe os meios de cultura após 3 dias. Então, depois de 3 dias que você deixar as suas culturas quietinhas ali, você vai observar e vai responder a questão 1 e 2. Você vai descrever o que você observou após 3 dias, quais as mudanças que ocorreram naqueles recipientes e depois vai propor uma explicação para a situação observada. O que vocês acham que aconteceu ali para aquele recipiente estar daquela maneira? O que vocês acham que aconteceu? Não tem certo, não tem errado, tá bom, crianças? É o que vocês acham, tá bom? Qualquer dúvida sobre a matéria, sobre a experiência, é só chamar a tia Marília que a tia explica de novo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.